gostaria de convidar para a conferência O Debate Contemporâneo das Teorias da Educação, o professor Dr. Newton Duarte, da Unesp. Nesse momento, eu passo a direção dos trabalhos ao professor Silvio Gamboa, que dará prosseguimento ao evento. É com satisfação que nós estamos contando aqui com a mesa de abertura e precisamente com a conferência que inicia os trabalhos deste evento conjunto ao professor Newton Duarte. O professor Newton Duarte é bastante conhecido na comunidade científica vinculada à educação e à educação física, porque é um dos autores que mais se destaca neste momento, discutindo a problemática contemporânea das diversas teorias da educação. Professor que se formou em pedagogia na Universidade Federal de São Carlos. O professor também obteve o título de mestre nessa mesma universidade, defendeu na Faculdade de Educação da Unicamp, aqui na nossa casa, a sua tese de doutorado. Ainda ele fez os cursos de pós-doutorado, atualmente é livre docente, e se destaca por ter organizado várias linhas de pesquisa na sua instituição. Essa linha de pesquisa se refere aos estudos marxistas em educação, aos fundamentos filosóficos da educação e à psicologia sociohistórica da educação. Também destacamos no currículo do professor Newton Duarte como pesquisador que vem participando nessa integração das várias universidades. Atualmente é bolsista de produtividade do CNPq. Ele coordenou o IET de Filosofia da Educação da AMPED. Com todo esse currículo que nós temos aí, particularmente com suas publicações, para nós é bastante grato ter hoje aqui, abrindo nossas atividades, ao Dr. Newton Duarte, e que desejamos para todos o aproveitamento máximo da sua presença e da sua contribuição nessa discussão que temos hoje, que já começou quente, não é? De discutir as tendências, as polêmicas, a visão teórica na qual se debate esse começo do século, particularmente aqui nas nossas áreas comuns. Sem mais, eu passo a palavra para o Dr. Newton Duarte e esperamos, então, receptivamente, sua mensagem, sua comunicação no resultado de suas pesquisas. Muito obrigado. Bom, acho que eu vou tirar. Bom dia a todos. Inicialmente, meus cumprimentos à comissão organizadora desse segundo EPSTED, meus agradecimentos pelo convite a mim formulado para que proferisse a conferência de abertura deste evento e a minha satisfação em retornar a esta casa
na qual, como o professor Silvio disse, eu defendi o meu doutorado e pela qual sempre tive um especial carinho e sempre que tenho a oportunidade de retornar à Faculdade de Educação da Unicamp para algum evento, é isso motivo de grande satisfação para mim. O tema desta conferência de abertura é realmente um tema com o qual eu tenho procurado trabalhar bastante, que é o tema das teorias da educação. E quem conhece os meus trabalhos sabe que eu tenho procurado trabalhar esse tema a partir de uma perspectiva marxista da educação. Ou seja, eu analiso as teorias da educação a partir do compromisso com a busca de construção de uma teoria marxista da educação. E é nessa perspectiva, portanto, que eu hoje abordarei esse tema com vocês. Se eu abordasse esse tema há 14 anos atrás, em 92, quando então defendi a minha tese de doutorado aqui na Faculdade de Educação, eu traçaria um quadro bastante mais pessimista do que traçarei hoje. Porque naquela ocasião, 1992, o contexto político, ideológico, acadêmico, tanto no Brasil como no exterior, era, por demais, adverso à abordagem ou às abordagens marxistas em educação. O marxismo, naquele momento, sofria um forte refluxo, o neoliberalismo e o pós-modernismo apresentavam-se como concepções absolutamente hegemônicas, se fosse do ponto de vista ideológico, político ou acadêmico. 1992, quando então produzi aquele trabalho, não foi um ano que me inspirasse muito otimismo em relação ao futuro da perspectiva marxista em educação. Passados 14 anos, por vezes os meus alunos de graduação ou até mesmo de pós-graduação lá na Unesp de Araraquara vêm conversar comigo e dizer: mas professor, eu me sinto um pouco desanimada porque não me parece que a perspectiva marxista esteja ganhando muito espaço. Eu vejo uma hegemonia muito forte do neoliberalismo e do pós-modernismo. E eu digo para esses alunos, para essas alunas: tenha calma, veja isso numa perspectiva de mais longo prazo. Eu, que vejo isso já a partir da minha convivência com o ambiente acadêmico desde a primeira metade da década de 80, posso afirmar e afirmo a meus alunos que a situação hoje pode não ser aquela que nós, marxistas, gostaríamos de ver, mas seguramente é bem melhor do que aquela que víamos, por exemplo, há uma década atrás. Então, a minha fala hoje com vocês, com certeza tem um tom mais otimista do que teria há 10 ou há 14 anos atrás. Mas o otimismo não significa falta de realismo. Não significa que nós não devamos analisar criticamente a realidade. E incluindo nessa análise crítica da realidade, a análise do que temos feito em prol da construção de uma teoria marxista da educação. A primeira metade da década de 80 e o final da década de 60 e primeira metade da década de 80 foi um período no qual as perspectivas críticas em educação ganharam um espaço relativamente grande no universo acadêmico brasileiro. A Universidade Brasileira, na área de educação, naquele momento, debatia com bastante intensidade o papel da educação na sociedade e fazia esses debates de maneira
muitas vezes bastante intensa, travava esses debates a partir de perspectivas críticas em educação, as quais não necessariamente concordavam em todos os pontos e não necessariamente chegavam às mesmas conclusões ou traçavam as mesmas avaliações. Mas havia uma presença forte daquilo que, por exemplo, Saviani chamou as teorias críticas em educação. Da metade da década de 80 em diante, até o final da década de 80, foi gradativamente crescendo a presença, foi sendo retomada a hegemonia das concepções, das teorias não críticas em educação. As perspectivas idealistas da educação foram ganhando espaço a partir de meados da década de 80 e dominaram amplamente o cenário acadêmico ao longo de toda a década de 90. Um exemplo claríssimo nesse sentido foi a explosão, a grande difusão das ideias construtivistas a partir de meados da década de 80. O construtivismo, como todos sabem, ganhou uma expressão bastante forte e até hoje se faz bastante presente no cenário educacional brasileiro. O construtivismo, ele, apesar de ter se apresentado na década de 80 como algo absolutamente inovador, como uma grande concepção inovadora que teria surgido, ele não era assim tão inovador. Ele guardava relações de filiação com abordagens, com teorias educacionais que já haviam estado presentes no nosso cenário brasileiro. Por exemplo, com as ideias escolanovistas. O construtivismo é um herdeiro nítido das pedagogias escolanovistas, das concepções escolanovistas em educação, as quais, como vocês sabem, difundiram-se pelo mundo todo no final do século XIX e começo do século XX, e foram bastante fortes na educação no mundo todo, eu diria que ao longo de todo o século XX. Eu considero o construtivismo uma concepção pedagógica que reedita, atualiza e revigora as ideias escolanovistas. Mas o construtivismo, além de guardar relações com as ideias escolanovistas, guardava também relações, embora essas não fossem de maneira nenhuma assumidas, relações com o tecnicismo em educação. Eu digo que essas relações não eram assumidas, porque quando o construtivismo desponta na década de 80, ele muitas vezes fazia um discurso de uma abordagem crítica em relação ao tecnicismo, porque identificava o tecnicismo com uma visão positivista e o construtivismo se apresentava como uma teoria da educação que superaria visões positivistas e que se distanciaria da abordagem tecnicista em educação. Até porque a abordagem tecnicista era identificada com o período da ditadura. E, evidentemente, ninguém queria ser identificado com o período da ditadura, pois, como vocês sabem, na educação brasileira, como de resto em todo o espectro acadêmico brasileiro, não há direita. Nós não temos a direita presente na universidade. Ninguém é de direita. Ninguém se assume de direita. Também não há ninguém que defenda o liberalismo. Ninguém é liberal. Não sei se vocês já repararam, deve ter reparado isso, que no meio acadêmico brasileiro só existe do centro para a esquerda. Todo mundo ou é de centro, e quando não diz que é de centro, diz que é democrático, que dá mais ou menos a mesma coisa. Então, ou é democrático, ou é liberal de esquerda, ou é de esquerda. Também
não se assume mais como extrema esquerda, porque também não pega bem, né? Mas ninguém afirma que é, por exemplo, de centro-direita. Eu, nesses mais de 20 anos que participo do meio acadêmico educacional, nunca vi em um congresso da área de educação, nunca vi alguém apresentar-se como defensor de uma perspectiva de centro-direita ou de direita em educação. Então, menos ainda na década de 80, não pegava bem ter qualquer vínculo com algo que remotamente lembrasse a ditadura militar. Então, ninguém era herdeiro do tecnicismo educacional. De repente, ninguém mais tinha vínculos nenhum com o tecnicismo. Mas o construtivismo não foi muito fiel à realidade quando afirmou que não tinha vínculos com o tecnicismo. Tinha sim. Basta lembrarmos que a Lei 5692, que era a lei do período da ditadura militar, a lei que reestruturou o então chamado ensino de primeiro, criou o chamado ensino de primeiro grau e ensino de segundo grau, né? A Lei 5692, que era uma lei tecnicista, era uma lei de inspiração piagetiana. A Lei 5692 tinha inspiração na epistemologia genética de Jean Piaget. Para que não me acusem de estar inventando isso, né, que leiam um livro organizado naquela época pela professora Maria Amélia Domingues de Castro, que é reconhecidamente piagetiana, intitulado Didática para as Escolas de Primeiro e Segundo Graus. É um livro que foi publicado logo após a edição da Lei 5692, e nesse livro, o qual contava com a participação de vários professores da Faculdade de Educação da USP, nesse livro fica muito clara a vinculação entre a abordagem piagetiana, a abordagem escolanovista e o tecnicismo educacional. Então, o construtivismo guarda, eu diria, esses vínculos com a pedagogia escolanovista e com a pedagogia tecnicista. Diga-se de passagem também que a pedagogia tecnicista agora está absolutamente revigorada. A pedagogia tecnicista, que foi alvo de críticas no início da década de 80, final da década de 70, no clima da abertura política pela qual o Brasil supostamente passava, esse tecnicismo ele foi devidamente revigorado, revitalizado, e atualmente ele goza de grande e boa reputação nos meios acadêmicos, reputação essa fundamentada no discurso sobre as novas tecnologias da informação. Não é mais o retroprojetor a vedete do tecnicismo. Hoje em dia a tecnologia está mais desenvolvida, mas o tecnicismo mantém-se vivo e forte no cenário educacional. Aliás, eu acho que ele nunca esteve tão forte como está hoje. Mas não só o construtivismo foi ganhando força a partir da década de 80 e começo da década de 90. Ao longo da década de 90, nós assistimos à difusão de várias teorias da educação que operaram um retrocesso bastante grande em relação à primeira metade da década de 80, ou seja, em relação àquele período no qual discutia-se as relações entre escola e sociedade a partir de perspectivas críticas em educação, entre elas a perspectiva marxista. Na década de 90, nós vimos, por exemplo, crescer, se difundir largamente uma abordagem que foi identificada por vários nomes, né? Não há um nome único para essa abordagem. Ela foi identificada, em parte, como estudos sobre a epistemologia da prática, ou também foi identificada como estudos
na linha do professor reflexivo, também às vezes chamada de estudos sobre o cotidiano escolar. Essa abordagem alastrou-se pelos programas de pós-graduação em educação no Brasil durante toda a década de 90, e uma parte significativa das dissertações e teses defendidas nesses programas foi influenciada por essa abordagem durante toda a década de 90. Essa abordagem foi fortalecida também pela tradução, publicação em larga escala de livros de pesquisadores canadenses, norte-americanos, europeus, entre os europeus aí, incluindo-se principalmente os portugueses e espanhóis. Então, as obras desses autores ganharam larga difusão no Brasil, foram traduzidas, foram publicadas por várias editoras, algumas delas que cresceram muito na década de 90 a partir da publicação e da venda desse material, né? Ao mesmo tempo, e juntamente com isso, porque as teorias elas não se mantêm em separado, elas não formam escolas de pensamento absolutamente separadas umas das outras, elas se misturam, elas se fundem, elas se unem em alguns aspectos, se distanciam em outros aspectos, mas juntamente com o desenvolvimento dessa abordagem, a epistemologia da prática, o professor reflexivo, o construtivismo também se ramificava em diferentes tipos de construtivismo. Um deles é o construtivismo no campo, o construtivismo mais puramente piagetiano, que teve, a teoria piagetiana já tinha sua difusão no Brasil muito antes do fenômeno do construtivismo, mas então ganhou uma difusão ainda maior. A Emília Ferreiro, sem dúvida, sendo uma grande difusora da abordagem construtivista no campo da alfabetização, mas também surgiram outras abordagens. Uma delas, por exemplo, o construtivismo eclético do César Coll. O construtivismo do César Coll não é um construtivismo piagetiano puro, ele é um construtivismo eclético. E é eclético, assim, nitidamente. Não tem como negar, embora ele diga que não aceita o ecletismo fácil, mas ele adjetivou esse ecletismo, né? Ele não aceita o ecletismo fácil, mas quer dizer que há algum outro tipo de ecletismo que ele aceita, embora não assuma. Mas o construtivismo do César Coll é um construtivismo eclético. Ele pega da psicologia ou da epistemologia genética de Jean Piaget a questão do desenvolvimento operativo espontâneo ou autogerador. Ele pega da teoria de Vygotsky o conceito de zona de desenvolvimento próximo, ou mais diretamente, a questão da interação entre as pessoas. Diga-se de passagem que essa leitura que ele faz de Vygotsky passa pela interpretação do Jerome Brunner. Então, na verdade, Brunner é muito mais a referência de Coll do que propriamente Vygotsky. E ele pega, por exemplo, do Ausubel o conceito de aprendizagem significativa. São pelo menos 3 autores que fazem parte do construtivismo eclético do César Coll: Piaget, Vygotsky e Ausubel. Mas não são só esses 3, tem mais uma lista razoavelmente grande de autores, dos quais ele vai extraindo pedaços para formar o que ele chama um marco epistemológico um marco, por força do evento, né? Um marco psicológico para o currículo escolar. Além do construtivismo eclético do César Coll, tem, e juntamente com ele, com algumas diferenças, tem o chamado socioconstrutivismo dos neo-vigotskianos. O que eu chamo neo-vigotskianos? Eu chamo de neo-vigotskianos aqueles que usam o nome de Vygotsky, mas fazem questão de mostrar que a sua leitura de Vygotsky não é marxista.
e fazem questão de explicitar que eles estão bem distantes de qualquer pedagogia conteudista. Que o negócio deles é a interação semiótica entre alunos. E eles vão a Vygotsky buscar isso. Mas fazem questão de deixar bem claro que isso não pode levar a uma pedagogia conteudista, nem pode significar uma adesão a um marxismo, digamos, ortodoxo. Né? Por exemplo, eles jamais tocam no assunto de que Vygotsky era marxista-leninista, ou seja, que Vygotsky, na sua dialética, ele incorporava as contribuições de Marx, Engels e Lenin. Os neo-vigotskianos não falam nunca em Lenin, lógico. Mas, embora eu considere que a psicologia vigotskiana não seja construtivista, eu não posso negar que existe uma corrente que se chama socioconstrutivismo, que é defendida pelos neo-vigotskianos. Essa corrente existe e ela é largamente difundida em fins da década de 80 e ao longo da década de 90. Além dessas abordagens, nós temos também uma vertente do construtivismo que não ganhou muito espaço aqui no Brasil, mas não precisava, porque outros autores pós-modernos fizeram esse papel, a vertente chamada construtivismo radical. E o adjetivo radical é dado a essa vertente pelos próprios defensores dela, porque eles dizem que o verdadeiro construtivismo é radical, do ponto de vista epistemológico. Aliás, para um evento de epistemologia e educação, a discussão sobre essa corrente é particularmente interessante, né, e reveladora de uma série de ideias defendidas a partir do pós-modernismo, ideias defendidas na educação. Obrigado. Por exemplo, para não me alongar muito nisso, o construtivismo radical defende que todo conhecimento é absolutamente subjetivo. Nenhum conhecimento é representação da realidade. Todo conhecimento é uma construção subjetiva. E é tão subjetiva que o professor nunca conhece o conhecimento do aluno. E o aluno nunca conhece o conhecimento do professor. E ele vai mais além. Ele diz que os socioconstrutivistas não estão lá muito certos quando afirmam que o conhecimento é compartilhado. Ele diz assim: para ser bem exato e ser fiel com o construtivismo radical, é melhor dizer que o conhecimento nós achamos que o compartilhamos. Isto é, ele é tido como compartilhado. Isso é interessantíssimo. Se nós discutirmos, podemos ficar aqui dias discutindo sobre essa abordagem, e a discussão se tornará ainda mais interessante se nós trouxermos para ela uma comparação desse construtivismo radical com o neopragmatismo do Richard Rorty. Aliás, dou como sugestão de leitura sobre o neopragmatismo do Richard Rorty um excelente artigo da professora Maria Célia Marcondes de Moraes, intitulado Ceticismo Epistemológico e Ironia Complacente. Subtítulo: Até onde vai o neopragmatismo de Richard Rorty. Está numa coletânea intitulada Iluminismo às Avessas. Bem, por falar em neopragmatismo, o neopragmatismo foi uma corrente que difundiu-se na educação, no cenário internacional e também no cenário brasileiro, juntamente com a difusão do pensamento pós-moderno em geral. Eu chamo de pensamento pós-moderno em geral esse é um termo bastante amplo que abarca dentro dele várias tendências. O pós-modernismo não é homogêneo, o pós-modernismo é bastante heterogêneo e faz questão de ser bastante heterogêneo. É coerente com os seus pressupostos
grande heterogeneidade, ou até mais do que heterogeneidade, a grande fragmentação que existe dentro dele. Dentro do pensamento pós-moderno, eu incluo o pós-estruturalismo, que vincula-se a pensadores como Derrida e Foucault. Eu incluo também o pós-modernismo propriamente dito de Lyotard, mas incluo também correntes que normalmente não são identificadas como pós-modernismo e que influenciam muito a educação. Por exemplo, o multiculturalismo. Na minha avaliação, o multiculturalismo é uma perspectiva pós-moderna em educação. Mesmo que o Peter McLaren, mais recentemente, tenha organizado uma coletânea em inglês, cujo título é, mais ou menos assim, Marxismo versus Pós-Modernismo em Educação, não fica muito claro para mim que o Peter McLaren realmente esteja agora defendendo uma visão marxista em educação. Porque até então ele afirmava que defendia o que ele chamava de multiculturalismo crítico em educação. Eu vejo o multiculturalismo, crítico ou não, como integrante de uma concepção pós-moderna em educação, integrando as teorias pós-modernas em educação. Essas várias abordagens, elas, do ponto de vista do papel da escola na sociedade contemporânea, elas têm a característica principal, no meu entender, de serem abordagens negativas em relação à escola, negativas em relação à educação escolar. E aí elas são profundamente contraditórias, porque se por um lado elas são negativas em relação àquilo que seria a tarefa maior da escola, a tarefa principal, que seria a transmissão, a socialização do saber, do conhecimento historicamente produzido pela humanidade, elas vêm com um grande ceticismo, a escola realizando esse papel de transmissão do conhecimento. Ao mesmo tempo, elas atribuem à escola o papel de resolver os grandes problemas sociais produzidos pelo capitalismo e que o capitalismo já demonstrou ser incapaz de resolver. Antes, o capitalismo tinha desculpa para não resolver esses problemas de que ele estava lutando contra os comunistas. Bom, agora ele não luta mais contra os comunistas já há bastante tempo, pelo menos diz que os comunistas estão derrotados, né? E os problemas estão cada vez mais graves. O capitalismo domina o mundo todo e a era de paz, prosperidade, progresso e democracia não veio. Depois de 10 anos da queda do Muro de Berlim, a capa da revista Veja era assim: 10 anos depois da queda do muro, o mundo tem mais paz, mais progresso e mais democracia. Bom, se o mundo comandado pelo imperialismo norte-americano, invadindo e destruindo países, se o mundo no qual o Chile de Pinochet é a grande vedete econômica da América Latina, o mundo no qual há uma parcela muito grande da humanidade não tem acesso às condições mínimas de existência digna, é um mundo de paz, progresso e democracia, realmente nós vamos ter que discutir muito o que significa paz, o que significa progresso e o que significa democracia. E é óbvio que eles estão falando em paz, progresso e democracia do ponto de vista do capital. É paz para o capital continuar a se reproduzir. É democracia de um sistema político que assegure que o capital tenha a sua devida liberdade. A democracia é liberdade para o capital. E progresso, lógico, progresso para o capital. Bom, esse mundo, né, que foi anunciado como um mundo de grande avanço em relação à Guerra Fria, né?
não consegue resolver os problemas fundamentais da humanidade, ao contrário, eles estão cada vez mais acentuados, e por causa disso, então, a escola é chamada a resolver esses problemas. E aí não sejamos ingênuos. Ninguém que entenda realmente de educação acredita que a escola vai resolver o problema da violência. É preciso muita ingenuidade. E com todo o respeito às pessoas que acreditam nisso, com todo o respeito à sua ingenuidade, não dá para defender minimamente, de uma perspectiva realmente realista, que a educação possa superar o problema da violência. Porque a violência não tem origem nos indivíduos. A violência não tem origem na mentalidade das pessoas. A violência tem origem nas relações sociais objetivas. E essas relações não são mudadas com projetos alternativos nas escolas. Essas relações não são mudadas com campanhas de conscientização. Essas relações não são mudadas tentando se tocar o coração das pessoas. Alguém já conseguiu superar a pobreza tocando o coração do capital? Não. Pois bem, a escola não fará isso também. A escola não produzirá essas mudanças. Agora, aquilo que a escola poderia e deveria fazer, que é transmitir o conhecimento, isso as pedagogias contemporâneas não permitem que aconteça. Às vezes por ingenuidade, às vezes por compromisso ideológico com a manutenção da sociedade capitalista. O fato é que as pedagogias contemporâneas, aquelas que são hegemônicas e que eu tenho chamado de pedagogias do aprender a aprender, e essas pedagogias do aprender a aprender podem ser ilustradas, por exemplo, pelos famosos 4 pilares da educação, do relatório de Jacques Delors, ou para quem gosta de números, tem os 4 pilares, os 7 saberes e as 10 competências. Isso ilustra as pedagogias do aprender a aprender na sociedade contemporânea. Pois bem, essas pedagogias, elas defendem tudo para a escola, menos a transmissão do conhecimento. Elas colocam na escola todas as atribuições, menos a de socializar o conhecimento historicamente produzido, historicamente construído pela humanidade. Essas pedagogias, eu disse que elas são hegemônicas, e seria estranho que elas não fossem, porque, em primeiro lugar, elas contam com muito dinheiro para a sua difusão. Elas contam com dinheiro vindo de organismos internacionais, elas contam com dinheiro vindo dos acordos do Banco Mundial com as secretarias e com o Ministério da Educação. Elas contam com dinheiro vindo do capital, na forma de publicação, de patrocínio de congressos e etc. E elas contam com o terreno propício à sua difusão, terreno esse formado pela ideologia neoliberal e pós-moderna. A difusão das ideias neoliberais e pós-modernas criou um solo fértil para o crescimento e multiplicação das pedagogias do aprender a aprender, porque elas se multiplicam. Só que à medida que elas se multiplicam, as novas versões que vão aparecendo são cada vez piores. Por exemplo, a assim chamada pedagogia empreendedora. A pedagogia empreendedora é realmente uma versão terrível, uma versão vulgar do que nós poderíamos chamar as pedagogias do aprender a aprender.
Eu não estou dizendo que todas as pedagogias do aprender a aprender tenham esse nível tão baixo em termos de conteúdo ideológico. Mas o que eu estou dizendo é que nesse terreno tão fértil para a proliferação dessas pedagogias, à medida que novas pedagogias vão nascendo, essas novas pedagogias caminham mais na direção da decadência ideológica do que na direção de um avanço na educação, de um avanço pedagógico. Então, discutir as teorias da educação hoje, no meu entender, requer que nós façamos uma análise crítica radical das pedagogias atualmente hegemônicas. Bom, mas eu iniciei falando que a minha apresentação hoje teria um tom de otimismo. E onde é que está o tom de otimismo? Bem, vamos a ele. O tom de otimismo é que, na minha avaliação, nesta primeira, já transcorrida a primeira metade desta primeira década do século XXI, eu vejo crescer, revigorar-se, ainda de forma tímida, mas já que pode ser notada, revigorar-se o interesse pela abordagem marxista em educação. Aliás, eu vejo revigorar-se o interesse pela abordagem marxista nas ciências humanas de um modo geral. Este ano nós fizemos lá no nosso curso de pedagogia da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, uma jornada de educação, que é a jornada, digamos, tradicional do curso de pedagogia. Então, não conta com, em geral, um público muito amplo, principalmente de outros cursos. Só que o tema da nossa jornada este ano foi Educação e Conhecimento contra o Capital. Nós tivemos mais de 300 inscritos nessa jornada. E só não tivemos mais inscrições porque não tinha espaço para depois esse pessoal poder assistir às atividades. Foi uma questão de espaço físico, porque senão tenho certeza que as inscrições teriam ultrapassado bastante esse número. Isso revela um interesse crescente, principalmente por parte dos estudantes, um interesse crescente pela abordagem marxista nas ciências humanas em geral, em especial na educação, que é o nosso campo de atuação. E isso eu vejo de forma bastante auspiciosa. Se nós conseguirmos trabalhar com esse interesse crescente pela abordagem marxista em educação, para fazer do interesse um trabalho sistemático, consistente de estudo, de análise, de aprofundamento do que seja a abordagem marxista em educação, do que possa ser uma teoria marxista da educação, com todas as divergências que possamos ter em relação a isso. Não estou dizendo que seja um assunto tranquilo, não estou dizendo que haja consenso fácil nesse terreno, mas estou dizendo que se nós mobilizarmos esse interesse, transformando-o em trabalho real de estudo, então eu acho que nós podemos avançar no sentido de fazermos uma crítica radical às pedagogias burguesas contemporâneas, fazer uma crítica à epistemologia ou às epistemologias que as fundamentam, epistemologias essas vinculadas fortemente com o mundo ideológico neoliberal e pós-moderno, e poderemos assim fazer um movimento de tirar de dentro da educação aqueles cavalos de Troia que foram trazidos. Eu estou usando agora a figura dos cavalos de Troia, que eu usei num texto que foi publicado num livro organizado pelo Zezo e pelo Demerval, publicado pela editora Autores Associados no ano passado, uma coletânea intitulada Marxismo e Educação. Nessa coletânea eu tenho um texto intitulado Por que é necessária uma análise crítica radical do construtivismo.
E lá para o final do artigo, eu digo que os educadores estão trazendo as pedagogias do aprender a aprender para dentro da escola. E ao fazerem assim, eles pensam que estão trazendo um presente para a escola. Eles pensam que estão trazendo um presente que representa o fim da guerra ideológica em educação, como o cavalo de Troia representaria o fim da guerra entre os gregos. Mas como vocês sabem do final da história, o cavalo de Troia não significou o fim da guerra. Significou a destruição de Troia. E, se nós não fizermos a crítica radical a essas pedagogias que estão sendo trazidas para o campo da educação, para o campo da escola pública, para o campo da pesquisa em educação, nós estaremos agindo como os troianos, que foram avisados a não levarem o cavalo para dentro dos muros da cidade de Troia. Mas não deram ouvidos a esses avisos, levaram o cavalo e o fim, vocês já sabem dessa história, vocês já conhecem. O que nós precisamos fazer, então, é despertarmos para essa realidade, porque já há muitos cavalos de Troia dentro das escolas, dentro da educação, dentro do pensamento educacional. E nós precisamos revigorar as concepções críticas em educação e desenvolvermos uma análise crítica radical das pedagogias do aprender a aprender e das ideias neoliberais e pós-modernas em educação. Obrigado. A conferência de abertura, nós estamos programados para não ter debate, não ter uma discussão prévia, ou posterior a isso, uma vez que durante todo o evento, durante 3 dias, sem dúvida nós vamos ter um debate mais ou menos com teores quentes ou mais suaves, mas é preocupação aqui da organização do evento, exatamente trazer uma mesa que dá umas contribuições tão importantes, esse mapeamento, essa colocação das teorias da educação e, em certa maneira, também da educação física, e por isso a gente reserva os debates posteriormente, e nós também vamos disponibilizar para todos os colegas a gravação desta mesa, e posteriormente preocupação dos organizadores de traduzir todas estas participações em publicações, assim como foi o primeiro evento, o primeiro epistédio, que já estão saindo números especiais da revista Proposições, números especiais da revista Sedes, também outras publicações, para ter essa divulgação ampla dos conteúdos da mesa. Como o público pode ver, nós acertamos de certa maneira, muito bem, trazendo o professor Newton Duarte, porque ele conseguiu colocar para nós esse teor crítico, esse teor do debate que necessariamente os educadores devemos colocar permanentemente, não apenas no nível da formação profissional ampla, mas especificamente na perspectiva de uma linha de pesquisa como é a nossa, que é do debate das teorias e das epistemologias, esse métier da filosofia, de indagar, de problematizar, de perguntar, de debater, de colocar as ideias, de respeitosamente escutar as ideias dos outros, mas também colocar no pano, ou melhor, na mesa de discussão, tudo isso. Essa é uma preocupação do Grupo Paideia, que foi criado em 1996 e posteriormente consolidado em 1999 como um dos grupos registrados no CNPq, e que hoje está atualizadíssimo, porque teríamos um bom número de participantes,
essa preocupação com o debate, essa preocupação com a busca dos pressupostos, com as implicações, com esses cavalos de Troia que vêm atrás das teorias. E por isso convidamos a todas as pessoas que ao longo dos dias, por favor, se coloquem, por favor, coloquem suas ideias, suas dúvidas, porque estamos em um ambiente crítico, pelas razões que identificam nosso grupo, estamos em um ambiente polêmico, e eu acho que estamos começando muito bem nosso evento com esta magnífica conferência do professor Newton Duarte. Nós agradecemos essa participação sua e agradecemos as provocações. São provocações realmente que são colocadas aqui para todo o público e que sem dúvida nós teríamos espaços. Hoje já vai começar agora, depois de um breve intervalo, uma vez que estamos sobre horário de cafezinho, de intervalo de cafezinho, já começaríamos propriamente os debates em torno de que nós tentamos chamar dos giros, das viradas epistemológicas, trazendo todas o leque, o mapa de possibilidades de essas várias viradas, com a tentativa de explicitar todos esses pressupostos. Então agradecemos ao professor Newton Duarte e é de praxe nossas organizações dar um brinde e convidar ao professor Newton Duarte para vestir a nossa camisa do segundo Epistede e o terceiro colóquio de epistemologia. Agradecemos então ao professor Newton e convidamos as pessoas a brevemente, assim, bem brevemente, tomar um cafezinho e de volta teríamos o debate chamado a Mesa dos Giros Epistemológicos. Muito obrigado.